Seminário Teológico, Ninho de Maçonaria. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Você que se interessa por esse assunto, tem vontade de fazer um seminário, vai dando o seu like, dando o seu depoimento, compartilhando, encaminhando esse vídeo como um alerta para algum grupo, encaminhe o link, não é? Porque esse assunto eu não tenho visto ser falado nos canais de YouTube. Eu acho que ele é um assunto praticamente inédito, não é? É uma denúncia que eu estou fazendo. Quando eu me formei foi em 2000, portanto tem 21 anos, não é? E já tinha professores maçons lá. E o professor, tinha um professor que se assumia maçom, eu achava que esse cara era o cara mais cara de pau, mais mau caráter que tinha. E, na verdade era o mais bom caráter, porque ele pelo menos falava a verdade, ele se assumia. E eu não sabia que estava cheio, não tinha o entendimento que eu tinha hoje, ainda tenho muito para aprender, mas já tenho mais entendimento hoje sobre essas questões, não é? Então já tive experiências sérias nessa área muitos anos atrás, não é? Hoje se fala muito em Nova Ordem Mundial, em Illuminati, mas os nossos desafios e as nossas pesquisas e estudos e garimpo mesmo sobre esse assunto já tem muitos anos, e experiências desafiadoras até dentro da família. E eu quero dizer para você, irmão, os seminários são ninhos de maçons. É por isso que muitos temas na Bíblia não são explicados, não é? A sociedade bíblica brasileira cheia de maçons. Então é por isso que nós temos aí a Bíblia hoje, ela está toda retalhada, não é? Toda suprimida de livros, não é? Então, fragmentada, melhor dizendo, né? Onde livros até 1611 estavam na Bíblia, agora não estão mais. Os concílios, né? Esses concílios que ninguém sabe quem chancelou, quem autorizou, não é? Com que autoridade um grupo se reúne a nível mundial e insere, tira ou coloca textos na Bíblia, não é? Então, nós sabemos que essas tretas históricas com a Bíblia, com a compilação do cânon bíblico é antigo, não é? E nós sabemos que eles tiram e botam livros, mas tiram, vamos dizer assim, suprime livros da Bíblia e capítulos inteiros da Bíblia que podem comprometer a nova ordem mundial e a maçonaria. Então nós temos seminários enormes que outrora para mim eram idôneos, que tem bibliotecas respeitadas e que tem professores respeitados, mas que no meio ali, não é, como eu fiz um vídeo dos últimos vídeos sobre a dualidade, existe a dualidade ali, estão ali para fazer aquela cortina de fumaça, sabe? Assuntos tão sérios como a gente encontra no livro de Gênesis, capítulo 6, a queda dos anjos, não é? A geração Néfilim, eles escondem, eles fazem aquela cortina de fumaça e contam uma teoria pobre, não é? Uma teoria cansada, mentirosa, porque vai expor, não é? Todo o movimento, todo o serpentear maçônico desde aquela época, não é? A questão da embriaguez de Noé e tantos outros assuntos polêmicos que vão sendo suprimidos, escondidos, retalhados da palavra de Deus, figuras interessantes, importantes, como o unicórnio, não é, que dos vídeos mais vistos aqui do canal é sobre o unicórnio, porque há 4 anos atrás eu fui fazer uma pesquisa profunda no hebraico, na história sobre esse animal, e esse animal é escondido porque esse animal foi separado para trabalhar a imagem desse animal a favor da dualidade, não é? A favor de hibridizar figuras de adoração, não é, como Maitreya, Gadu, essa figura da maçonaria maior, onde é totalmente hibridizada, metade humano, metade bode, com seio de mulher, com o pênis parado para cima, a cabeça de bode, com as insígnias, né? Tanto Esabovo Sobilou, tanto acima como abaixo, né? E a expressão dissolver para conquistar, essas expressões que são aí trevosas da maçonaria da nova ordem mundial. Então, os seminários teológicos estão cheios de maçons, cheios. E toda vez que você quer pegar uma linha quente na palavra de Deus, toda vez que você pega uma linha quente para descobrir o que aconteceu, porque hoje o que é que nós somos, a humanidade de modo geral?
para os que não estudam, não vão mais profundo. Nós somos tão somente uma raça com amnésia, esquecida do seu passado, que não entende as coisas, os grandes monolitos. Você olha para uma pirâmide antiga, você não sabe como aquilo aconteceu, como aquilo veio à tona, um obelisco, um zigurá, não é? Olha, pirâmide, obelisco e zigurá estão intimamente ligados com a nova ordem mundial, com o ocultismo, com maçonaria. Alguns seminários, se não todos, infelizmente, no Brasil, eles estão, eu creio, eu vou ser assim, razoável e realista, vamos dizer 95% dos seminários no Brasil. Quando você entra, você não precisa ir na biblioteca nem conversar com o professor maçom. Quando você entra, você já vê aqueles marcos, você já vê aqueles símbolos, você já vê aquelas estátuas, como você vê demarcando ruas do Brasil. São marcos, estátuas maçônicos, símbolos pagãos da maçonaria, na frente do seminário. É quem patrocina. Então a maçonaria patrocina os seminários com uma condição: você vai fazer cortina de fumaça, você vai esconder a realidade, você vai emburrecer os alunos, você vai ensinar, não é, um conto de carochinha, um folclore para os alunos, para eles saírem aí e repartirem, né, e fazer proliferar uma mentira sem eles saberem, né? O que aconteceu, a minha experiência para eu chegar aqui e estar compartilhando isso com você? Eu fiz seminário, era para fazer em 4 anos, fiz em 6 porque eu não tinha condições na época, e não tive condição de comprar os livros de teologia sistemática, livro de Paul Tillich, as grandes enciclopédias de Champlin, não tive dinheiro para nada disso. Então recorri a uma literatura alternativa de missionários que vieram para aqui, para o Brasil, e começaram a fazer uma literatura ainda com mimeógrafo, uma literatura com uma gráfica mais arcaica, mais uma literatura muito boa, estudos sobre o Antigo Testamento, estudos sobre o altar, estudos sobre altar familiar, altar individual, altar coletivo, estudos sobre microscópicos em Efésios, estudos sobre escatologia, sobre final dos tempos, sobre nível profético, sobre os 5 ministérios de Efésios 4:11, não é? Estudo sobre paternidade. Foi aí que eu comecei a ter acesso a literaturas, não apenas americanas, mas europeias, e literaturas de homens como Watchman Nee, não é? Que não vou dizer que tudo é perfeito na literatura de Watchman Nee, mas muita coisa boa, que é um oriental. Então, literaturas de Wolfgang Simpson, que também tem um material bom, que é um alemão, literaturas norte-americanas, literatura de inglês, Oral Roberts, Bob Mumford e tantos outros que eu poderia citar aqui. Então, toda essa literatura alternativa e essa bagagem que eu adquiri foi garimpando por fora, não em bibliotecas de seminário, não é? Porque as bibliotecas de seminário estão repletas de livros maçons. Aliás, a literatura mundial está toda sob influência maçônica, não é? A história está toda contada com maçons, com templários, com a ordem dos templários, com demolês. Tudo isso, todas essas expressões que eu estou falando aqui estão alinhadas com o ocultismo. E Jesus, ele sempre bateu de cara contra o ocultismo. Ele denunciou o ocultismo, não é? Então a gente aqui na Bahia, a gente tem uma ideia muito distorcida sobre o ocultismo, porque para só no que é Umbanda, no que é Candomblé, porque a Bahia tem essa herança, não é? Mas ocultismo não é só isso não. Ocultismo patrocina de maneira assim larga, de maneira abundante, injeta dinheiro nas bibliotecas de seminário. Por isso que hoje os seminários são verdadeiros ninhos de maçonaria. E é muito difícil você estudar no seminário e você aprender a realidade bíblica, o conteúdo bíblico, não é? Você não ter acesso a livros importantes, não é? Não ter acesso a literaturas que vão realmente impactar
estou procurando aqui um livro, não vou encontrar agora, né? Uma literatura que eu tenho aqui é uma literatura alternativa que fala sobre os livros apócrifos e pseudoepígrafo, os livros que realmente, livros como Enoque, que ia contribuir muito para o seu entendimento sobre muitas passagens que ali no livro de Gênesis e principalmente no Pentateuco são de difícil compreensão. Nada que o Espírito Santo não venha a trazer, porque quando você tem essa busca, como Deus fez comigo, o Espírito Santo me deu pistas e eu fui encontrando literaturas. Então, eu quero, assim, orar em nome de Jesus, dizer que Deus te abençoe, que Deus te dê um espírito de revelação, que você se incomode em buscar, em garimpar a verdade, porque o que tem nos seminários tem muita coisa aí querendo te emburrecer profeticamente. Mas você que é um servo, uma serva de Deus, que é um profeta, e como Jeremias, quando Deus disse que vê Jeremias, lá no capítulo 1, logo no comecinho de Jeremias, que vejo um galho de amendoeira. Deus disse, viste bem, porque eu velo para cumprir minha palavra. Então, galho de amendoeira, em hebraico é shoket. Shoket é como fosse um sinalizador, não é? Significa despertador, despertar, na verdade, ao pé da letra é vigilante, não é? É aquele que vigia, não é? E Deus quer que você vigie, eu vigie também, assim como ele chamou Jeremias. Shalom, Deus te abençoe.